Olá amigos da TV IDNR, estamos aqui mais uma vez para tratar dos nossos assuntos da atividade e do direito notarial e registral. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais polêmico, que são as procurações em causa própria, né? Aquelas procurações em que a pessoa consegue depois, sem o outorgante, transferir a coisa, enfim, o bem para si mesma. A grande discussão da causa própria está em quando se trata de um instrumento em causa própria e quando não se trata, e sim de um negócio, de um contrato consigo mesmo, que também em alguns casos é permitido no direito. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, fazer algumas ponderações quanto a esse instrumento da causa própria e posteriormente um paralelo entre a causa própria e o negócio consigo mesmo, ok? Primeiramente, para a gente começar, nós vamos analisar o que o Código Civil traz a respeito da procuração em causa própria. Tá? Ele tem um dispositivo, o artigo 685 do Código Civil, traz a abordagem da causa própria, tá? Da procuração em causa própria. Vamos dar uma olhada então no conteúdo do artigo. Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Esse é o tratamento que o Código Civil traz para a procuração em causa própria, né, para o contrato de mandato, que será instrumentalizado por uma procuração e que terá todos esses reflexos e direitos que nós vimos aqui no Código Civil. O próprio artigo ele já condensa as características e alguns efeitos da procuração em causa própria, que a gente vai analisar em seguida. Então, já fica claro algumas regras, algumas consequências da causa própria. Porém, o Código Civil não traz os requisitos como ou quando uma procuração será em causa própria, o que nos traz algumas dificuldades na prática notarial. Então, vamos para o próximo slide. Aqui as características da causa própria. Nós temos aqui três principais características que estão apontadas no Código Civil, no artigo que a gente acabou de ler. Tá? Primeiro delas, a revogação sem eficácia. Mesmo que o outorgante manifeste sua vontade de revogar o instrumento, ou que ele mesmo produza um instrumento revogatório, este não produzirá nenhum efeito. Então, depois de lavrada, depois de contratado esse contrato de mandato, não há mais que se falar em revogação. Então essa é a primeira característica, o que dá uma força muito grande ao instrumento, que dá a ele uma característica muito forte e muito importante ao outorgado, aquele que detém a procuração, visto que ele tem a convicção, a certeza que aqueles poderes não serão revogados. Em seguida, outra característica também trazida no artigo 685 é a não extinção do mandato com a morte, o que talvez seja das características mais importantes. É muito comum a negociação, as pessoas negociarem imóveis, principalmente por procuração. A gente sabe, um dá procuração para o outro e ali vai aquela cadeia de subestabelecimentos, a negociação do imóvel por meio desses instrumentos. Num instrumento comum de procuração, que não uma causa própria, a morte do outorgante extingue o mandato. Ou seja, a pessoa guarda aquela procuração por ano, subestabelece para várias pessoas e aquilo vai sendo negociado. Se o outorgante primeiro da procuração falece, toda aquela cadeia é extinta. Então é um risco que se corre muito grande nessas negociações por procuração. O que na procuração em causa própria pode ser evitado, pode-se ter uma segurança para que isso não ocorra, essa surpresa da morte do outorgante. Então a não extinção em razão da morte. E por último, a dispensa de prestação de contas. Via de regra, o contrato de mandato tem prestação de contas. O mandatário tem que prestar contas ao outorgante do que ele fez, dos custos para aquilo, etc., do quanto ele recebeu, etc. O contrato de mandato, né, a procuração em causa própria, já pela lei dispensa. É possível que as partes pactuem a dispensa num mandato tradicional, mas aqui na causa própria ele já é previamente dispensado pela lei. Em razão de todas essas características, o instrumento da procuração em causa própria é mais robusto, mais forte, dá mais segurança às partes que estão ali envolvidas, diferentemente do mandato tradicional da procuração comum. Em razão disso,
ela é importante, ela é uma construção do direito brasileiro que se estabeleceu e que tem muita importância para esse negócio em que as pessoas muitas vezes não podem lavrar um instrumento de escritura pública definitiva e registro, às vezes em razão de custos desses instrumentos, ou muitas vezes pelo imóvel ter algum impedimento, o imóvel ainda não está regularmente inscrito no registro de imóveis, ou ter alguma pendência de inventário, alguma coisa do tipo. Então é um instrumento sim relevante e importante, mas desde que usado de forma correta, tá? Desde que entendido de forma correta e realizado de forma correta. A gente vai ver que os requisitos para se construir uma causa própria vão além de um instrumento de mandato comum. E se não cumpridos esses requisitos, nós não vamos ter esses efeitos. Tá? Então vamos ao próximo ponto do nosso tema de hoje. São os requisitos. O primeiro deles é poder expresso para negociar consigo mesmo. Sem esse poder, não há que se falar em causa própria. A pessoa não está negociando, né, podendo transferir o bem para si mesmo. Então, obviamente, o primeiro requisito é que o instrumento traga em seu conteúdo os poderes para transferir o bem imóvel, enfim, a negociação consigo mesmo. O outro requisito, na verdade, os outros requisitos, que são realmente os mais relevantes, os que não são trazidos pela lei e sem eles nós não podemos falar em causa própria, são os requisitos, são os elementos do negócio principal. A procuração em causa própria, para que seja causa própria, para que tenha cláusula em causa própria e essa se faça valer, é necessário que todos os elementos do negócio principal tenham sido narrados no instrumento de procuração. Vamos a um exemplo. Se eu quero fazer uma procuração em causa própria para a alienação de um bem imóvel, eu preciso cumprir todos os elementos dessa alienação, ou seja, todos os elementos que constarão da escritura do instrumento público translativo, né, a escritura pública de compra e venda, devem constar expressamente do instrumento. Ou seja, neste instrumento de procuração, nesse contrato de mandato, nós vamos ter o valor do negócio, a forma de pagamento, preço, quitação, né, que é comum a gente usar o termo de preço e quitação na escritura pública definitiva, todas as declarações legais que devem ser dadas no momento da escritura, que são trazidas em lei, também têm que ser feitas, toda a documentação necessária, os requisitos legais de comprovação de saúde financeira do imóvel, toda aquela certificação que é feita, também deve ser apresentada na procuração em causa própria. Afinal de contas, são requisitos do instrumento principal. E principalmente, que muita gente não se atenta a esse detalhe, a assinatura de ambos, tanto outorgante como outorgado. A vontade é requisito do instrumento principal e vontade dos dois, do vendedor e do comprador. Na causa própria, tem de estar presentes e terão que assinar o instrumento outorgante e outorgado, tá? O que é uma exceção, porque via de regra nos mandatos tradicionais, somente o outorgante comparece ao cartório e assina o instrumento público de procuração. Sendo outorgado, a aceitação dele tácita ao cumprir os atos estabelecidos ali naquela procuração. Então é necessária a presença de ambos e a assinatura dos dois, a vontade manifestada. Tá? Então todos os requisitos do instrumento principal, do negócio principal, devem constar na causa própria, sob pena de não se tratar de procuração em causa própria, e sim de um negócio, de um mandato tradicional, de um contrato de mandato tradicional, uma procuração genérica, como qualquer outra, uma procuração ad negócio. Então, esses são os requisitos e sem eles não podemos falar em causa própria. Tá? Então, se eu não cumpro os requisitos, exemplo, as duas partes não assinaram, ou falta a quitação do pagamento, ou falta valor, o que é muito comum nas procurações tradicionais de negócio, ninguém coloca o valor, a quanto ela é vendida ou quanto será vendida. Sem esse requisito não se fala em causa própria e, consequentemente, não se dá os mesmos efeitos que a causa própria ganha. Ou seja, se não se cumprir os requisitos, nós não teremos a ineficácia da revogação, a não extinção pela morte, nem a dispensa de prestação de contas. Tá? Então, se falece alguém ou se o outro vai ao cartório e revoga, os efeitos desse mandato se encerram. Nós sabemos que mesmo o instrumento do tradicional irrevogável pode ser revogado. Tá? O Código Civil é claro que a procuração tratada de forma irrevogável e retratável, quando revogada, o outorgante que revogou arcará com perdas e danos se houver. Tá? Então, a causa própria não se revoga, mas ela tem que ser como tal, tem que cumprir os requisitos. Ok? Aqui a gente vai trazer
Agora, um paralelo, tá, da causa própria e de outras procurações, que são procurações comuns, genéricas, que não têm os efeitos, mas que muitas vezes são confundidas com a procuração em causa própria. Tá? É o chamado negócio consigo mesmo, trazido no artigo 117 do Código Civil, que a gente colocou aí na tela para vocês. Tá? O artigo 117 diz: salvo se o permitir a lei ou o representado é quem? O outorgante. Então, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. É evidente que numa procuração, no instrumento público comum, em que as pessoas usam aquela frase comum, vender para si ou para outrem, negociar consigo mesmo ou com outrem, tá? Tradicionalmente usa vender para si ou para outrem. Essa é uma autorização expressa do representado. Então, não há que se falar em anulabilidade. É uma permissão legal. Se eu, outorgante, autorizo o mandatário no instrumento de procuração comum a alienar para si mesmo, eu estou pactuando com o artigo 117. Estou dizendo que ele pode negociar consigo mesmo. Então, a escritura que ele vai lavrar não é ato anulável, porque foi autorizado, foi permitido pelo representado. Esses casos são procurações comuns, elas não são causa própria. É negócio consigo mesmo que a pessoa vai realizar. Tá? Nesses casos, as características da causa própria não se apresentam. Ou seja, numa procuração dessa, de alienar para si ou para outrem o imóvel tal, sem trazer preço, forma de pagamento, quitação, a documentação e as declarações legais das escrituras públicas, e sem assinatura de ambos, nós não teremos os efeitos, ou seja, não teremos a irrevogabilidade, a não extinção pela morte e a dispensa de prestação de contas. Com a procuração dessa em mãos, se falece o outorgante, o outorgado, o mandatário, perdeu o seu poder, mesmo que lá na procuração tenha expressamente que ele possa negociar consigo mesmo ou com outrem. Tá? Então é muito importante lembrar dos requisitos. Não cumpridos os requisitos, mesmo que o instrumento traga poderes para negociar consigo mesmo, não existirão os efeitos da causa própria. Ok? E é muito importante essa distinção até mesmo para a cobrança de emolumentos. Tá? Que esses instrumentos, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, esses instrumentos têm cobranças diferenciadas, a procuração comum e a procuração em causa própria. Tá? Então é muito importante essa distinção, essas observações quanto à causa própria. Ela é muito específica, contém requisitos muito específicos e, para tanto, se não cumpridos os requisitos, não poderemos falar nos efeitos que o artigo 685 do Código Civil traz. Ok, pessoal? Por hoje é só. Fica aí essa explicação da causa própria e para demais informações entre em contato conosco no e-mail que está disponibilizado aí na tela. Obrigado.